Gente, há uns dias atrás, na verdade, eu fui fazer um vídeo aqui pra vocês falando a respeito disso. Fiquei uma hora aqui falando, fui finalizar o vídeo e cancelaram o vídeo. Eu não consegui gravar, não consegui salvar. Eu não sabia. E aí, não salvou. E aí, eu vou fazer de novo na força do ódio, entendeu? Tá a fim de fazer, não, mas vou fazer na força do ódio. Porque já que eu fiz, fiquei aqui uma hora, perdi meu tempo. Então, agora eu vou fazer de novo. Sou assim, sou perseverante, não consegui não. Então, vou de novo, só por causa da raiva que me fez, tá? Então, lembra que eu falei que a gente ia trazer um levantamento sobre Muriaé? Depois da enquete que a gente fez, que a gente colocou lá, a questão de visitação. Algumas pessoas colocaram que seria boa, outras pessoas colocaram que Muriaé não seria uma boa cidade para visitar. Não sei se vocês se recordam. E aí eu fiz uma enquete perguntando se vocês queriam que eu trouxesse os levantamentos com relação à nossa cidade. E muita gente respondeu que sim. Então eu vim trazer para vocês o levantamento que eu encontrei. O que acontece, gente? Quando eu fiz a enquete, na verdade eu abri uma caixinha de perguntas, né, para as pessoas perguntarem. E uma das pessoas perguntou se Moreira seria uma cidade boa para visitar. E aí eu falei, não, essa daí vocês respondem. E aí coloquei a caixinha sim ou não. E a gente teve mais votos nãos do que sim. Então algumas pessoas vieram no direct conversar comigo. Responda a sua opinião. Achei interessante, assim, achei que muita gente ficou interessada no assunto. E aí eu perguntei sobre a questão de eu trazer os estudos científicos com relação a isso. Que eu encontrasse. E vocês falaram que era para eu trazer. Ok. Então vamos pensar, quando a gente vai viajar para um lugar para visitar uma pessoa, para visita, né? Você vai visitar uma pessoa, você vai conhecer o local, turistar, ter seu momento de lazer ali, né? No que diz respeito a visitar as pessoas, eu entendo que sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena. Você vai visitar um familiar, um amigo, sei lá, uma pessoa que você goste, então vale a pena pela pessoa. Agora, no que diz respeito à cidade, geralmente as pessoas vão em busca de lazer. E o grande ponto aqui, a grande chave é se você considera Muriaé uma cidade com lazer ou não. Por isso, algumas pessoas votaram não, muitas pessoas não consideram Muriaé uma cidade com lazer e outras falaram que eles entendem que algumas pessoas não sabem aproveitar a própria cidade, tal, coisas assim, tá? Então eu vim com alguns estudos. Vamos analisar então. O lazer, ele tá dentro da categoria, é uma categoria que envolve uma questão de saúde, certo? Se você analisa a Constituição da Organização Mundial da Saúde, né, a Constituição da OMS, eu até imprimi ela aqui, ela fala o seguinte: os Estados-membros dessa Constituição, né, os Estados-membros da OMS, declaram que os seguintes princípios são basilares para a felicidade dos povos, para suas relações harmoniosas e para a sua segurança. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Então, gente, isso é uma questão muito clara. Estar saudável não é não estar doente, tá? Não é não ter uma doença. Ah, não tenho doença nenhuma, eu sou saudável. Não. Não quer dizer que porque você não tem doença nenhuma, você está saudável. Aqui fala que você tem que ter bem-estar físico, mental e social. Se você tem os três, bem-estar físico, mental e social, aí sim você tem saúde, tá bom? Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir, constituindo os direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, credo político, de condição econômica ou social. A saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e depende da mais estreita cooperação dos indivíduos e do Estado. O desenvolvimento saudável da criança é de importância basilar. A aptidão para viver harmoniosamente no meio variável é essencial a tal desenvolvimento. Essa questão aqui, gente, que ele fala com relação ao desenvolvimento da criança,
ela deve viver em um meio variável. Isso é muito importante, tipo, a criança ela não deve ficar muito inserida só ali no contexto da família dela. É importante que ela conviva com outras pessoas e escute outras visões de mundo, acompanhe outras pessoas que trabalham em outras áreas, para a pessoa conseguir ter uma noção de vida, conseguir analisar melhor as coisas, conseguir ter um melhor discernimento, tá? Isso foi muito importante para mim quando eu era criança, eu brincava muito na rua. Na minha época era assim, né? Falou a idosa. Aí a gente brincava na rua, então eu ficava muito na casa das minhas amigas, eu via como é que os pais delas eram com elas, eu observava a profissão deles, que era diferente da dos meus pais. Então isso me ajudou muito, sabe, a entender, assim, o contexto do qual eu estava vivendo e o contexto que as minhas amigas viviam. Eu conseguia observar a diferença da minha vida com a delas, eu conseguia analisar várias coisas, tanto questão de criação, relação com os irmãos delas, como é que era, se eles brigavam ou não, se eles viviam bem ou não, com os pais, afazeres domésticos, então tudo isso me ajudou, tá? Então é muito importante que a criança, ela conviva com pessoas externas à própria casa, tá? Isso ajuda no desenvolvimento saudável. E aqui também, quando eu falo assim, a saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e depende da mais estreita cooperação dos indivíduos e do Estado. Isso aqui é uma coisa assim que eu posso trazer como exemplo, uma situação que eu estava olhando um vídeo falando a respeito do Canadá. A menina é brasileira, tá morando lá, e ela estava relatando a respeito das diferenças culturais, né? E ela falou que ela observou nesse período que ela tá lá, que as famílias entendem que as crianças, elas não são suas, sabe? Tipo assim, é meu filho, eu crio como eu quiser. Não. O seu filho está sendo criado para viver em sociedade e a sociedade tem normas de convivência. Então, o seu filho tem, assim como nós temos que obedecer às normas de socialização, né? Eles também têm. Então, vamos supor, se ela falou que observou que ela estava no ônibus e uma criança colocou o pé, não sei se foi na cadeira da frente, algo assim. E a mãe não falou nada naquele momento. A mãe estava conversando com uma senhora, uma idosinha, e aí a mãe não falou nada, a idosa falou, olha, não pode botar o pé aí, corrigiu a criança, né? Falou que não pode, tira o pé daí e tal. E a mãe, tipo, de boa, não pode mesmo, tira o pé daí e tal. Tipo, não se ofendeu com aquilo. E ela falou que isso é um exemplo só de vários outros que ela vê, que lá a sociedade corrige as outras crianças de forma a educá-las, porque eles entendem que você não tem o direito de criar o seu filho como você quiser, porque o seu filho vai viver em sociedade, e dentro da sociedade ele tem obrigações e ele tem que respeitar a coletividade, entendeu? É nesse sentido, e eu achei isso muito interessante com relação à cultura deles. Eu acho que isso deveria ser uma coisa, assim, que o Brasil deveria adotar, né? Pra gente poder viver melhor, não ver as coisas e ficar calado, sabe? Não, você vê o errado e você acaba não falando nada pra não arrumar problema, porque as pessoas são encrenqueiras, não. Né? Lá você consegue manter uma certa ordem nas coisas, uma certa disciplina, porque as pessoas conseguem se comunicar melhor, elas conseguem chegar num acordo, analisar, é correto? Realmente não é correto, é errado, então vamos corrigir, entendeu? Coisa que a gente não tem de uma forma geral, né, aqui no Brasil. Ok, aí vem a extensão a todos os povos dos benefícios dos conhecimentos médicos, psicológicos e afins é essencial para atingir o mais elevado grau de saúde. Então, né, para a pessoa ter saúde, ela tem que ter acesso aí a médicos, psicólogos, né, as profissionais da saúde de uma forma geral, profissionais, serviços de saúde também. Uma opinião pública esclarecida e uma cooperação ativa da parte do público são de uma importância capital para o melhoramento da saúde dos povos. Então, você ter uma opinião pública esclarecida, né? As pessoas estarem inteiradas do que está acontecendo, né? E uma cooperação ativa por parte do público, né? Intervir mesmo, reivindicar os direitos, né? São de suma importância para o melhoramento da saúde dos povos. Os governos têm responsabilidade pela saúde,
a qual só pode ser assumida pelo estabelecimento de medidas sanitárias e sociais adequadas. Ok. E aí, então, eu fui analisar com relação ao investimento do governo na saúde. E eu vi que no Brasil, o governo investe 4% do PIB na saúde, o que é uma média aí de $909 per capita. Já no Canadá, é o dobro desse valor, eles investem 8% do PIB na saúde, né? Então, o Canadá investe 2 vezes mais em saúde do que aqui. Porém, a população do Canadá é menor, porque aqui o PIB per capita deles dá 4,3 mil dólares per capita e o nosso 909, né? Então daria aí 4 vezes mais por pessoa que eles investem. Então, e aí temos o Reino Unido, que investe 8,2% do PIB na saúde, e a França 9,3%. No mundo nós temos 195 países, e entre os países com maior carga tributária do mundo, o Brasil está em 14º, tá? Então, se você pegar a lista de 195 países e for ordenando do que mais cobra impostos para o que menos cobra impostos, o Brasil vai estar em 14º. E na América Latina, nós somos o que mais paga impostos, tudo bem? Só que o que acontece? Se você pegar essa listagem de países dos que mais pagam impostos, os 13 que pagam mais impostos que a gente, e você for analisar a distribuição de renda, eles pagam mais, mas porque as pessoas ganham muito mais, entende? A distribuição de renda é melhor, o salário das pessoas é muito melhor, então eles acabam pagando mais impostos porque o montante, né, é maior. Então, se você analisar por esse lado, aqui com relação à igualdade de renda, nós somos o 8º pior do mundo, né? A gente só fica atrás aí dos países africanos. A nossa colocação no ranking é péssima, né? De 195 países, a nossa colocação é 187 com relação à igualdade de renda. Então, a maior parte dos países do mundo tem uma distribuição de renda bem melhor do que a do Brasil. Quais são piores do que o Brasil? África do Sul, Namíbia, Zâmbia, São Tomé e Príncipe, República Centro-Africana, Suazilândia, Moçambique e logo depois o Brasil, tá? Ok. Então, se a gente for observar, então, quais são os países mais felizes? Aí, existe um estudo que chama, eu não sei se eu tô pronunciando certo, é Índice Legatum de Prosperidade. E esse estudo, ele diz que a felicidade está diretamente proporcional aos índices econômicos de um país. Então, quanto melhor for esses índices, mais feliz é o país de uma forma geral, né? E aí, os países que eles consideraram mais felizes é a Noruega, Dinamarca, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Canadá, Suíça, Holanda e Estados Unidos, sendo que desses o que tem a melhor distribuição de renda do mundo é a Finlândia. Nessa listagem dos países mais felizes eu não consegui achar o Brasil, né? Não consegui achar a colocação dele, mas eu verifiquei que a gente está acima da média mundial. Né? A média é de 5,9 e o Brasil tem 6,3 pontos. Então, a gente ainda tá acima da média aí. Tem metade do mundo ainda é mais triste que a gente. Aí vem aqui, ó. Esses que estão mais claros são os países mais felizes. E esses que estão em vermelho, quanto mais vermelho for, mais infeliz é a população. Esses que estão em cinza, acho que não tem dados com relação a eles, né? E o Brasil é um laranja, não chega no amarelo, não é tão feliz, mas ele é um laranja claro, digamos assim, né? É isso. Então, vamos ver.
Agora, com relação ao Brasil. O Brasil tem 5.570 cidades, 26 estados mais DF. Dessas 5.570 cidades, cidades com mais de 100 mil habitantes, a gente só tem 326, tá? Então, são muito mais cidades no Brasil com menos de 100 mil habitantes, tá? Com mais de 100 mil, nós só temos 326. E com mais de 500 mil habitantes, nós só temos 49. Dentro de Minas Gerais, nós temos 471 cidades e Muriel ocupa a colocação 29 em questão de população. 29ª, né? Mas eu não vou ficar falando assim, gente, porque vai ter várias coisas que eu vou falar aqui, que é 200, 2.000, e eu não quero falar, sabe? Não sei falar esses números assim, tal. É o segundo estado em população do país, perdendo apenas para São Paulo, e ele é seguido do Rio de Janeiro. Então, no país, qual tem maior população? São Paulo, logo depois Minas Gerais, logo depois Rio de Janeiro, ok? Tá, então, a gente já viu a questão do Brasil. Tipo assim, a gente tá tentando, o que eu tô tentando mostrar pra vocês é mostrar aonde a gente tem inserido, mostrar todo o contexto que Muriel está, né? Mostrar todo o contexto. Aí, existe um estudo, um artigo científico, que é sobre lazer. E eu achei esse artigo muito interessante, porque ela traz coisas, assim, que dá pra gente entender melhor. E ela traz as colocações de tipo de lazer. Aí, a partir de agora, eu quero que vocês pensem isso com relação à nossa cidade. Aqui fala que o lazer, ele se materializa como um tempo e espaço para vivências lúdicas, que é um lugar de organização da cultura, um tempo privilegiado para a vivência de valores que contribuam para mudanças de ordem moral e cultural. Vai desde a ação de assistir um filme ou apresentação musical, ir ao teatro, passear no parque, praticar esportes, ou apenas um tempo para descanso. É verdade que a estafa dos quadros profissionais sociais e culturais torna difícil um verdadeiro descanso e que a atual duração do lazer não corresponde às crescentes necessidades da sociedade. Aqui ela está dizendo o seguinte, como a gente está tendo que trabalhar muito, a gente não está conseguindo ter o tempo de lazer que nós deveríamos. E muitas pessoas no Brasil trabalham muito e ganham pouco. Então, essas pessoas acabam tendo que ter uma segunda ou terceira atividade quando isso é possível. Então, diminui mais ainda o lazer, né? Então, essa pessoa fica praticamente sem lazer. E isso afeta muito, entende? A nossa saúde. O lazer é um fato social de alta importância, condicionado, evidentemente, pelo tipo de trabalho, né? Então, o seu lazer está diretamente proporcional ao seu trabalho. Se você ganha mais, você tem mais lazer. Se você ganha menos, você tem menos lazer. Se você trabalha em um ambiente bom, um ambiente agradável, que te trata bem, que te trata humanamente, que te respeita, que te valoriza, você tem mais lazer, você tem mais prazer em trabalhar. E quando você trabalha em um ambiente ruim, um ambiente hostil, você tem menos lazer, tá? Você tem menos prazer, menos lazer. E então, condicionado ao tipo de trabalho que, por sua vez, exerce a sua influência sobre ele. Ambos formam um todo. O trabalho só será humano se permitir ou suscitar um lazer humano. A melhoria das relações humanas dependerá do estabelecimento de um equilíbrio das atitudes ativas durante o trabalho e o lazer. O lazer é definido, segundo Dumas e Dier, não sei se é a pronúncia correta, por oposição, presta bastante atenção nessa palavra. O lazer é definido por oposição ao conjunto das necessidades e obrigações da vida cotidiana. Então, o lazer é aquilo que você não é obrigado a fazer, aquilo que você faz por livre e espontânea vontade, aquilo que você faz para te proporcionar alegria, para você, aquilo que você faz para, eu quero viver, entende? Isso é o lazer. Aí aqui ela fala o que não se encaixaria na categoria de lazer. Seria o trabalho profissional, né, que a gente tem que cumprir mesmo, tem que trabalhar. Os trabalhos domésticos, que é arrumar casa, cuidar de cachorro, etc. As atividades de manutenção, tomar banho, escovar dente, comer. As questões de obrigação familiares, sociais e espirituais, ir na igreja, resolver coisa de filho, marido, enfim.
e as atividades ligadas aos estudos. Ok, então ela diz que teoricamente não seria isso, mas a gente vai ver na frente lá no quadro que ela coloca isso como algumas hipóteses também, porque para algumas pessoas isso existem momentos de lazer aí relacionados a isso, ok? Então, dessa forma, buscamos o entendimento de atividades de lazer de acordo com Dumas Edier e Marcelino, como sendo atividades em áreas de interesse diferenciadas que compõem um todo interligado. Esses autores distinguem 6 categorias quanto ao conteúdo das atividades de lazer. Nos dias de hoje, o lazer funda uma nova moral de felicidade. É um homem, achei muito interessante essa frase, é um homem e uma mulher incompleto, de certo modo alienado, aquele que não aproveita ou não sabe aproveitar o seu tempo livre. Deve-se considerar aqui suas necessidades primárias ou básicas, que as suas necessidades primárias ou básicas de vida estejam satisfeitas, né? Essas necessidades primárias, você tem que ter uma casa, você tem que ter comida, você tem que ter o que vestir, você tem que ter um trabalho, você tem que ter sua família, são as necessidades básicas que você precisa. Isso aí, teoricamente, você precisa ter para você ter lazer. Se você já não tem, se você não tem essas questões básicas supridas, você já está sofrendo com isso, entendeu? Mentalmente falando, no caso. Mesmo quando a prática do lazer é limitada pela falta de tempo, dinheiro, recursos ou limitada pela cultura, sua necessidade está presente, independente do que você está vivendo, todo mundo precisa de lazer, mesmo se a pessoa tem dinheiro, se ela não tem, se ela tem trabalho, se ela não tem, todo mundo tem necessidade de ter lazer. Sua necessidade está presente e cada vez se torna mais importante para o pleno desenvolvimento do ser humano em todas as etapas da vida. Esse lazer precisa superar diversas barreiras, como as ligadas à aptidão física, faixa etária, sexo e também ao nível social, ao nível socioeconômico. Aí tá. Agora eu vou falar as atividades. Atividades possíveis de serem exercidas. Só que, quando a gente for trazer os dados do IBGE, a gente vai verificar que diversas pessoas no Brasil vivem em uma situação de miserabilidade, tudo bem? Então, às vezes eu vou falar aqui uma atividade que você tem como fazer, porque você tem um recurso para você fazer. Mas existem pessoas que não têm, e talvez essas pessoas que estejam na faixa da miséria não tenham, porque às vezes você consegue ter um tênis para fazer uma caminhada, mas um pai de família com 8 filhos que ganha um salário, ele não tem condição, esses filhos não vão ter um tênis cada um. Entende? Então, assim, é isso. Vou ler um livro. Tudo bem, você tem que ter dinheiro para comprar um livro. Será que essa pessoa tem? Tendo que alimentar 8 filhos, ganha um salário? Então, é esse o ponto, tá bom? Existem pessoas que vivem em situação de miséria e que, às vezes, um lazer que pra você, que você tem condição de fazer, outra pessoa não tem. Por mais simples que ele pareça pra você, talvez ele não seja para outro, tá bom? E os índices não são baixos, tá? Vocês vão ver aí que tá gerando na faixa de 30% da população. Eu analisei várias cidades e várias cidades aí tá gerando 30% na faixa da miséria, tá bem? Então, vamos. As atividades possíveis como lazer. O que a gente pode fazer como lazer? O que é considerado lazer? Caminhadas, musculação, ginástica, jogar futebol, voleibol, correr, jogar basquete, andar de bicicleta, nadar, fazer hidroginástica, dançar, jogar tênis, lutas, yoga, jogar handball. Aí depois vem leituras informais, internet, cursos de aperfeiçoamento, jogos de videogame, jogos cognitivos de salão, fotografia. Artístico. Aí vem ouvir música, assistir televisão, ir a shows musicais, ir ao cinema, ir ao teatro, ver filmes no videocassete ou DVD, ir a shows de dança, tocar instrumentos musicais, visitar museus. Culinária, cuidar de animais, se a pessoa... Aí, gente, essa parte manual aqui, vocês vão ver várias coisas que poderiam ser um trabalho, mas aqui ela tá falando de pessoas que fazem isso por livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade, não pessoas que estão fazendo isso por um ofício, elas não vivem disso, tá? Eu tô de boa aqui e falo, vou fazer um brigadeiro ali, eu quero fazer pras minhas amigas, pra minha sobrinha, entendeu? Quando você vai, é meu lazer, é meu momento ali de descontração, eu tô feliz fazendo aquilo, tá?
cuidar de animais, bricolagem, artesanato, jardinagem, bordado, tricô, crochê. Ok. Depois vem ir a festas, namorar, ficar, ir a bailes, ir à igreja, frequentar restaurantes, sair com os amigos, fazer piquenique, pequenos passeios na cidade, viagens dentro do estado, ir à praia, visitar outros estados, visitar outros países, e aqui inclui também o turismo de aventura, que seria soltar de paraquedas, bungee jump, asa delta, stand-up, jet ski, etc. Tá? Aqui a gente já consegue ver várias coisas que não tem em Muriaé, né? Não tem opções mesmo, nem se a pessoa quiser, ela não consegue fazer. E outras opções ela consegue fazer, né? Aí é o que ela falou, depende da questão da renda, porque, por exemplo, aí no clube, aqui tem a questão do nadar, né? A pessoa não tem uma piscina em casa, ela tem que ir no clube, ela tem que ser sócio, ela tem que conseguir pagar lá pra entrar, né? Ir ao cinema. A gente tem um cinema por enquanto, tá pra abrir outro, não tem muita opção, mas tem pelo menos um. Se a pessoa tiver condição de ir, ok. Teatro, etc. Até que, tipo assim, eu acho que a Maria que eles facilitam com relação a essas coisas assim, né? O valor do cinema é barato e tal. Barato pra alguns, né? Nem pra todos, né? É aquilo que eu falei, é relativo demais. Tá. Ok, então aqui a gente já conseguiu ver algumas possibilidades de atividade de lazer. Já expliquei o contexto de Muriaé a nível Brasil e mundo. Agora eu vou abrir já no site do IBGE, que tem as perspectivas aqui com relação às cidades, tá? Olha, a população do último censo de Muriaé está na faixa de 100.765, porém, quando a gente entra no Wikipédia, aqui, aqui, ó, a população estimada em 2020 já estava em 109 mil pessoas, ok? Então, a gente já está aí com quase 110 mil pessoas em Muriaé. Comparando aos outros municípios no Brasil, né, a gente está na colocação 278 de maior população. No estado, nós somos a cidade número 29, né, 29º lugar com relação à população. E na região geográfica imediata, que são as cidades pequenininhas aqui próximas, a gente está em primeiro lugar. Eu quero deixar bem claro que essa região geográfica imediata, ela não envolve Juiz de Fora, tá? Ela não envolve Ubá, ela não envolve Cataguás, ela não envolve Leopoldina, que são cidades próximas. Ela envolve Antônio Prado, com 1.600 habitantes, Barão do Monte Alto, com 5.600, Eugenópolis, com 11.200, Fervedouro, com 11.000, Miradouro, com 10.000, Miraí, com 14.900, Muriaé, que tem 108, ou seja, a proporção é muito maior. Perceba que todas as cidades que eu vou falar aqui, a que tem maior proporção de habitantes depois de Muriaé é Miraí, com 14 mil. Então, assim, as outras têm muito menos de 14. Patrocínio 5.600, Rosário da Limeira 4.500, São Francisco do Glória 5.000, São Sebastião da Vargem Alegre 3.000 e Vieiras 3.000. Então, dentro dessa região geográfica imediata, a gente é realmente, assim, muito maiores do que as outras cidades, tá? A outra que tem maior número de habitantes está em 15 mil. Ok, então tá. Então, a gente já entendeu com relação à proporção populacional. Aí, gente, o que que acontece? Conforme a gente viu no artigo, e nós também sabemos disso, o lazer está diretamente ligado ao quanto você recebe pelo seu serviço, a sua renda. Se você ganha mais, você tem mais possibilidade de viajar, você tem mais possibilidade de passear, você tem mais possibilidade de usufruir de coisas que pessoas que ganham pouco não têm. A pessoa que ganha pouco, ela tá preocupada em sobreviver, né? Ela tem que botar comida dentro de casa, ela tem que pagar água, ela tem que pagar luz, gás, etc. E a pessoa que ganha bem, ela já tem essas questões supridas e ela tem dinheiro também para poder fazer coisas além disso, né? Então, veja bem, com relação ao salário médio mensal dos trabalhadores formais na nossa cidade, a nossa colocação é 2.553 a nível de Brasil. Então, se você for analisar a proporção
dentro do país, a gente tá quase, a gente tá naquela linha do meio, assim, sabe? Não tá legal, entendeu? Existem muitas cidades que as pessoas ganham menos ainda. Mas, pelo tamanho da cidade, tipo assim, se você considerar que Minas Gerais tem quantos mil habitantes que eu falei? Não, quantas cidades? Isso, cidades com mais de 1.000 habitantes, a gente tem 326 dentro do Brasil inteiro, com mais de 100 mil habitantes. E dentro do Brasil inteiro, a gente está na colocação 2.553. Então, a gente tem muita cidade com menor população que a nossa, que as pessoas têm um salário médio mensal muito melhor do que o nosso, entendeu? A nossa colocação não está boa nível país, tá bom? Não tá. Se você for considerar as cidades com mais de 100 mil habitantes, tá? Se existem 326 e a nossa colocação tá em 2.500, tem muitas cidades menores que Muriaé que estão ganhando um salário melhor do que a nossa média de 1,9. No estado, a gente está na posição 164 e na região geográfica imediata a gente está em primeiro lugar. Isso é mais evidente de se entender pelo fato da gente ser bem maior do que as outras, né? Só que o que acontece? Veja bem, aqui a população estimada de 2020 era 109 mil pessoas, certo? E o pessoal ocupado dessa análise que foi feita em 2019, ou seja, um ano antes só, vamos colocar aqui a mesma quantidade, dessas 109 mil pessoas, só 27.428 é ocupado. Tem um trabalho, tem uma renda. Então, a população ocupada dentro da cidade é só 25%. 75% das pessoas de Muriaé não têm renda, não trabalham. Então, isso é um quadro bem gravante, entendeu? E 30%, praticamente, 29,3% aí tá na faixa da miséria, tá? É uma proporção bem ruim, assim, de se analisar, né? 109 mil pessoas, 27 mil só ocupada e 25% da população só que tem um trabalho, que tem uma renda. Ok. Com relação à taxa de escolaridade, aqui tem a taxa de escolaridade de 6 a 14 anos, tá? Envolvendo crianças de 6 a 14 anos. Se dividir o país no meio, a gente está na metade que não tem uma boa taxa de escolarização, mas ainda é bem alta, é 97,13, porque ainda tem, realmente a taxa de escolarização no país tá boa, né, digamos assim, no sentido de que tá maior, né, 3.220 cidades têm um índice maior do que esse, entende? É isso. No estado, 520, na região geográfica imediata, a gente não tá bem, tá? Por a gente ser a maior cidade, tem 10 cidades na nossa frente melhor com relação à taxa de escolarização. Mesmo elas sendo bem menores que a nossa, a gente está em 10º lugar. Com relação à economia, per capita, novamente eu volto a falar, cidades com mais de 100 mil habitantes, a gente só tem 326, lembra? A nossa colocação é 2.419 com relação ao PIB per capita. Também não estamos bem com relação ao PIB, pelo menos assim, pela proporção de habitantes que a gente tem, né? No estado, 249, aí sim a gente, né, consegue entender melhor. Dentro de Minas Gerais, 249, ok? Apesar da gente ser a número 29 em população. E na região geográfica imediata, a gente é a número 1. Percentual de receitas oriundas de fontes externas, né? Então, fontes externas da nossa cidade, percentual das receitas, 56%. Total, aí tem total de receitas e tal. Com relação à saúde, eles analisam aqui o índice da mortalidade infantil. Deixa eu só confirmar aqui. Mortalidade infantil, internações por diarreia e estabelecimentos de saúde com o SUS, tá? Então, mortalidade infantil aí, a gente tá no índice do país, na colocação 2.298, no estado 347 e na região 5º lugar. A gente ainda perde para 4 cidades aí com relação a isso.
território, né, no país. A extensão, nossa, 841 quilômetros quadrados. No estado, a gente está na posição 187 do país, 1.643 na região, primeiro lugar. Com relação ao esgotamento sanitário adequado, 88,9%, que é a nossa média. Então, vamos olhar mais a questão aqui de renda, porque é o que eu falei com relação ao lazer, né? O seu lazer está diretamente proporcional à sua renda. A gente já conseguiu ver que a nossa colocação é 2.553, ou seja, a gente está... Metade do país ganha mais que, entendeu? Ganha mais do que as pessoas de Muriaé, digamos assim. 50% ganha igual ou pior, e os outros 50% ganham mais. A nossa colocação tá ali mais ou menos no meio, entendeu? Digamos assim. Aí se a gente pega para analisar, acessar a página do ranking com relação aos salários, tá? Aí tem duas opções aqui: pessoal ocupado e pessoal ocupado assalariado. Eu vou trazer os dois. Pessoal ocupado, aqui envolvem também os autônomos, né? A gente tem aqui, ó, primeiro lugar em Minas Gerais de melhor cidade com relação às pessoas ocupadas, pessoas que estão trabalhando mesmo, menos pessoas desempregadas, digamos assim. Primeiro lugar no estado, a gente tem aí Belo Horizonte. Isso de uma forma geral, não só assalariados, né? Aqui envolve outras oportunidades também que não só carteira assinada, digamos assim. Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Betim. São as 5 melhores dentro do estado de Minas Gerais. Já no Brasil, as cidades que têm mais pessoas trabalhando seria aí São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba, tá? Nível Brasil, pessoal ocupado. Com relação ao estado de Minas Gerais, Muriaé está na 28ª colocação, e com relação ao Brasil, na colocação 258. Agora, quando a gente analisa pessoas de carteira assinada, né, pelo pessoal ocupado assalariado, a gente tem aí um índice maior. As cidades que têm mais pessoas ocupadas, vai ser de carteira assinada, será Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Betim. E no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Brasília e Curitiba. Muriaé, 28º lugar, Brasil, lugar 267. Agora, com relação ao salário médio mensal, vamos ver então. Então, quais cidades do estado pagam melhor? Quais cidades do país as pessoas recebem melhor? No estado de Minas Gerais, a cidade que está pagando o melhor salário médio mensal é Jeceaba. Jeceaba tem uma média aí de 4,6 salários por pessoa. Depois vem Conceição do Mato Dentro, com uma média de 4,3 salários por pessoa. São José da Barra, 4,3. Confins, 3,7. Belo Horizonte, 3,4. Muriaé ocupa a posição dentro do estado de Minas Gerais, número 164, tá? Já no Brasil, as 5 cidades que pagam melhor as pessoas, né, o salário médio mensal, é Macaé, é a que paga melhor aí. Macaé tem uma média de 6,1 salários por pessoa. Logo depois vem Japaratuba, Sergipe, com 5,4. Depois Candiota, Rio Grande do Sul, 5,3. Brasília, 5,3. São Francisco do Conde, 5,2. A colocação de Muriaé está em 2.553, né? Novamente, considerando o tamanho de Muriaé, a população por habitantes, ok? Tem muitas cidades menores que pagam muito melhor, que as pessoas estão ganhando melhor, entendeu? Digamos assim. Então, se você sai de Muriaé para trabalhar em Macaé, você pula aí 2.000
2.552 colocações com relação à chance de ter uma renda melhor, tá? E Macaé nem é tão longe daqui, né? Temos também essas outras, como eu te falei, Brasília e tal. Agora eu vou olhar algumas outras cidades, eu vou fazer uma comparação, tá? De cidades. Aqui o sistema do IBGE, ele permite que a gente faça uma comparação com mais duas cidades. A cidade que você está ou a que você quer verificar, mais duas. Então, eu vou colocar aqui uma comparação com relação a Juiz de Fora e Belo Horizonte, porque Juiz de Fora é a maior região mais próxima aqui que a gente tem, né? E logo depois Belo Horizonte, que é a capital. Ok. Então, com relação ao salário médio mensal, se a gente for olhar, Belo Horizonte está em quinto lugar no estado, que paga melhor. Paga uma média de 6,4. Juiz de Fora entra na colocação número 48, pagando 2,4 salários. E Muriaé, 164,9. Se a gente for analisar nível Brasil, Belo Horizonte está em colocação 59, pagando 3,4. Juiz de Fora na colocação 651. E Muriaé na colocação 2.553. Tá bom? Com relação a essa questão de salário médio. Agora vamos ver o pessoal ocupado de uma forma geral aqui. Entre as três cidades, Belo Horizonte aí é o que tem menor índice aí de desemprego, tá? Entre as três cidades do estado de Minas, entra em primeiro lugar Belo Horizonte, Juiz de Fora em quarto lugar e Muriaé 28. No Brasil, Belo Horizonte em terceiro, Juiz de Fora 41 e Muriaé 258, tá? Agora eu vou fazer o comparativo com outras cidades. Vamos colocar aqui, só para ter uma noção, tá? Vou colocar São Paulo. Que aqui a gente conseguiu ver Belo Horizonte. Então, eu vou colocar agora São Paulo e Rio, só para ter uma noção. Aí aparece mais, até tem mais estudos, tá? Com relação a essas outras cidades. Mas eu vou voltar no... Vamos ver pessoal ocupado também, né? Com relação a eles. Aí nós temos... Ah, tá. Para alterar os dados, selecione um novo indicador clicando em uma seta. Salário médio mensal. Deixa eu ver. Ok, foi. Então, vamos lá. Como as outras cidades que eu coloquei não são do nosso estado, eu só vou falar o índice do Brasil, tá? Ué, não consegui puxar. Salário médio mensal, São Paulo, Rio de Janeiro. Ué, que doido. Peraí. Vamos ver se vai. Ele quer que eu determine. Não vou olhar pessoa ocupada então, não. Vou olhar a renda. Ele quer que eu determine dentro dessa nova classificação enorme que eles me deram, porque como envolvem duas cidades grandes, eles têm maiores índices, eles têm mais especificidades, entendeu? Eita. Salário médio. Mensal. Ok. Nossa, nas outras cidades eles dividem por setor a questão do salário médio, sabe? Por atividade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar, eu vou olhar a própria cidade, sabe? Nos municípios mesmo. São Paulo. Vamos olhar. Panorama. Ok. 4,1 salários, tá em 17º nível Brasil, com relação
a salários por pessoa, né? A média de salários. Quarto lugar no estado, ou seja, ainda tem 3 cidades dentro de São Paulo que pagam melhores que a própria capital, que eu não sei quais são. E depois na região geográfica imediata, ela está em primeiro lugar. Então vamos lá. Então, salário médio mensal. Ah, tá. Aqui fala quais são as cidades, ó. A cidade dentro do estado de São Paulo que paga melhor, ela tem uma média de 4,9%, 4,9 salários por pessoa, chama Gavião Peixoto. Depois vem Paulínia, pagando 4,5 salários por pessoa, Cubatão, pagando 4,2, Barueri 4,1 e São Paulo 4,1. Barueri e São Paulo estão empatados, né? Depois, no Brasil, a gente já falou, Macaé, Japaratuba, Candiota, Brasília. No nível Brasil, São Paulo está em 17º lugar, tá? E nível Estado, ela está em 4º lugar do Estado. Agora vamos olhar Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 4,2 salários mínimos por pessoa, 15º no país. Tá pagando relativamente bem, né? 15º no país tá bom. Se você considerar que o país tem 27 estados, né? Tá em 15º. 26 estados mais o Distrito Federal, no caso, tá? Então tá no 15º, ok. 4,2 salários mínimos por pessoa. No estado do Rio de Janeiro, ele está em segundo lugar e na região imediata, primeiro. 37% da população está trabalhando e temos 31% de pessoas em estado de miséria. Agora eu vou olhar. Vamos olhar Belo Horizonte aqui. Eu vou olhar Belo Horizonte e Vitória. Só para eu poder ver a média aqui de desocupação. Que eu olhei, tava maior, o índice deles estava bom. Ó, apesar deles ganharem menos, né, 3,4 salários, eles estão na colocação 59 no nível Brasil. Menos que eu falo comparado a essas outras cidades que eu tô falando que ganham mais. Só que Belo Horizonte, ó, tem 58% da população ocupada. 58% da população de Belo Horizonte tá trabalhando, né, tá empregada. E mesmo assim, eles têm um índice de 27,8% de miséria. Mas é bom, é uma cidade que tem 58% da população empregada. Aí quando você coloca aqui Vitória, o índice de Vitória é ainda maior com relação às pessoas empregadas, tá? Ó. Vitória tem 67% da população trabalhando, né, empregada. E um percentual de 28% de miséria. Né, e tá na colocação número 28 do país. Então, no país com relação a uma cidade que tem a cidade que mais emprega, as cidades que mais empregam, digamos assim, tem mais oportunidade de trabalho, que as pessoas conseguem trabalhar, não ficam desempregadas. Ela tá na colocação número 16. Eu não sei quem são as 15 primeiras, porque eu teria que olhar cidade por cidade. Mas é uma coisa que vocês podem pesquisar e dá pra vocês terem uma noção. Então, assim, dá pra ter uma perspectiva média, assim, né, da situação. A gente tá aí, mais ou menos, na metade, se você comparar as cidades aí, a gente tá mais ou menos na metade do caminho relacionado ao Brasil. Mas existem cidades aí que estão pagando melhor. Murié tá pagando 1,9 salários por pessoa. Então a gente, tipo assim, a pessoa que quer ganhar melhor, o ideal é ela sair de Muriaé. Municípios. Vamos colocar Brasília aqui para ver a questão de empregabilidade. 5,3, né? Eu falei, era a terceira melhor do país com relação a salário, é Brasília, pagando 5,3 salários mínimos. E no estado lá, primeiro. População ocupada, 46% da população de Brasília trabalha, com 30,9% na faixa da miséria, tá?
Então é isso, gente. Acho que deu pra ter uma noção aí da situação. E aí eu não vou... Cada um entende da melhor forma possível, né? Da melhor forma que puder. Isso aqui é só um estudo. Existem outros estudos com relação à cidade. Eu só trouxe do IBGE, porque já é informação demais que eu trouxe aqui. Mas é isso, entendeu? Depois, se vocês quiserem olhar, vocês colocam assim no Google IBGE cidades e aí vocês conseguem analisar qualquer cidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão.